vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. E hoje, neste primeiro domingo do mês de setembro, mês em que nós dedicamos para o aprofundamento e a leitura da Palavra de Deus, vamos juntos começar o programa de hoje rezando o Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Amém. Uma prática comum e super importante para quem pretende começar a ler as Sagradas Escrituras é a leitura orante. Vamos agora, nessa entrevista, entender um pouco mais sobre como ela funciona e como nós devemos aplicá-la em nosso dia a dia. A leitura orante é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia pelos cristãos. E para conhecermos mais sobre esse método, nós vamos conversar com o irmão Juarez Passos, do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Irmão, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. De nada, é uma alegria, uma honra falar da palavra de Deus, para o povo de Deus, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é essa leitura orante. Então, o nosso instituto, né, que tem como carisma as Sagradas Escrituras, o estudo crítico e científico da palavra de Deus, mergulhando exatamente nas Sagradas Escrituras, né, nessa relação de Deus com o seu povo, em comunhão com a igreja. Afinal de contas, um instituto, uma congregação está para trabalhar com a igreja, a serviço da igreja. Também elaborou, né, segundo as normas da igreja, um pequeno estudo. Tem aqui um pequeno livreto, né, que vai falar um pouquinho dessa Lexio Divina, que tem os passos, né, para esse estudo, para esse contato com as Sagradas Escrituras. A gente sabe que por algum tempo o povo não teve acesso às Sagradas Escrituras. Eu acredito que é muito importante falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a isso, do porquê que a igreja, de certo modo, a igreja que eu falo aqui, os pastores da igreja, né, simplesmente trouxe para si a Sagrada Escritura. Somente bispos e padres e religiosos, né, tinham mais esse acesso às Sagradas Escrituras. Para ter esse acesso à Bíblia Sagrada, né, essa experiência de Deus com o seu povo, é necessário que tenha um pouquinho de conhecimento, e há séculos atrás esse conhecimento não era para todo mundo, né? Por isso que mais os clérigos, os religiosos e religiosas ficavam com a Bíblia em suas mãos. Mas a igreja, como ela vai se desenvolvendo desde sempre, né, com o mundo, com o século, tem essa conversa com a sociedade, as Sagradas Escrituras, graças a Deus, veio para a mão do povo, para a mão das pessoas. E a igreja, as comissões bíblicas foram trabalhando, foram se preparando para colocar de fato a Bíblia na mão do povo. Então, a igreja, né, foi incentivando, ajudando o cristão a buscar na palavra de Deus, né, essa intimidade com o Senhor. Pela Sagrada Escritura, buscar a sua vida de oração, né? A palavra de Deus se tornou um instrumento para o cristão rezar e viver em comunidade, né? E a partir de qual momento esse método ele se tornou mais popular dentro da Igreja Católica, né, pelos cristãos? Há mais de 50 anos, a começar lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, né, iniciou-se o mês da Bíblia, né? Então, a igreja no Brasil,
ela foi buscando, pela vivência nas comunidades, encontros de grupo de jovens, encontro de comunidades, né, a viver em torno da palavra. Até então, a igreja no Brasil, ela vivia mais somente em torno do altar da Eucaristia. Então, a igreja foi aprendendo, né, que o povo de Deus, através de seus pastores, foi aprendendo que a Eucaristia, por exemplo, ela é fruto da palavra de Deus. Então começou-se a se organizar nas comunidades eclesiais de base, os encontros em torno da Sagrada Escritura, né? E assim as pessoas possam viver mais e melhor a sua fé. Irmão, e quais são os principais passos para a realização dessa leitura orante? A igreja, ela elaborou 4 passos para que as pessoas possam viver essa intimidade com a palavra de Deus. Eu acredito que é importante ressaltar aqui que intimidade é bem diferente de intimismo. Essa intimidade com o Senhor que se dá na prática da convivência com os irmãos. Então aqui a igreja, ela organizou uma sistematização, que são as seguintes: leitura, meditação, oração e contemplação, né? Então são esses 4 passos, né, que a pessoa, de modo pessoal ou comunitário, vai utilizando para que essa leitura, ela, de fato, seja uma leitura orante, né? Então é mergulhar no texto, né, pela leitura, mergulhar, contemplar, escutar de fato a palavra de Deus. Então são passos, né, que a pessoa ou a comunidade vai dando para que ela possa experimentar esse Deus que sempre caminhou com o povo, e esse testemunho se dá aqui, nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, né? Irmão, para quem não conhece tanto, né, a leitura orante, pode também acabar confundindo ali com o estudo bíblico. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença dos dois. Então, é interessante falar dessas duas diferenças, né, da relação da igreja com as Sagradas Escrituras. A Lexio Divina é justamente para resgatar, né, esse contato com as Sagradas Escrituras no povo simples, ali na comunidade, mas não é de qualquer modo, né? Aprofundando mesmo. Mas o estudo bíblico, né, o estudo bíblico mesmo, tem esse caráter crítico, esse caráter científico, para que de fato os pastores da igreja, padres, bispos, teólogos, religiosos, todo este povo de Deus que está à frente das comunidades, possam ter condições de orientar o seu povo. Por exemplo, no estudo bíblico, né, nas leituras, a gente vai buscar ter noções das línguas grego, hebraico, aramaico, de outras ciências como arqueologia, antropologia, sociologia, para que a gente possa entender o texto bíblico e a gente não fazer uma leitura errônea, uma leitura ao pé da letra, que desvirtua o sentido, que desvirtua a comunicação de fato das Sagradas Escrituras. É tanto que a igreja, ela tem um documento, dos vários documentos que ela tem, a interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Porque a gente precisa ter esse cuidado, ter esse zelo. Então esse é o principal, essa principal diferença, né, entre a Lexio Divina e o estudo bíblico. O estudo bíblico vai dar a base científica para que a palavra de Deus ela possa ser interpretada da forma correta. E assim a igreja evangelizar de fato, espalhar o reino de Deus na terra, né? E quais são os benefícios que essa prática traz para a nossa vida de fé? Boa pergunta. Quais os benefícios, né? Nós vivemos um tempo em que, infelizmente, o cristianismo acabou se separando muito da realidade humana, da realidade das pessoas, né? A gente sabe que Jesus, ele escolheu viver próximo às pessoas, na realidade das pessoas, na realidade da vida de cada pessoa, de modo pessoal e de modo comunitário. E em nenhum momento, ele quis retirar a cultura das pessoas, mas ao contrário, ele agiu, ele trabalhou, ele se fez um com essas pessoas. Então, o principal objetivo, né, do estudo bíblico, né, da Lexio Divina, de fato é fazer com que as pessoas possam mergulhar dentro de si, buscar esse encontro com Deus, o encontro com o próximo. Se a Sagrada Escritura ela me faz me distanciar do outro porque eu me acho melhor ou coisa parecida, a gente vai viver, estaremos vivendo, melhor dizendo, no regime da lei antiga, que era lei pela lei. E agora não é mais assim. A lei aqui é com o L maiúsculo,
É a lei do amor. E o amor é acolhedor. E depois que Jesus, ele acolhe as pessoas, independente das suas situações de pecado, seja lá o que for, depois é que ele vai colocar a doutrina. Então tem mais facilidade das pessoas aderirem porque ele já se deixou ser seduzido pelo amado Jesus. Então as Sagradas Escrituras, tanto a Lexio Divina, o estudo bíblico, ele vai nos ajudar, vai nos proporcionar a ter um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Encontrar-se com ele, mas não somente com ele. Encontrar-se com o irmão também. Então, irmão, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, em se disponibilizar, para estar esclarecendo sobre esse assunto para a gente, e que Deus abençoe mais ainda a sua caminhada e a sua vocação. Amém. Sou eu quem agradeço, em nome do Instituto Religioso Nova Jerusalém, que está aqui em Teresina, na Paróquia Imaculada Conceição. Agradeço a oportunidade para falar da Palavra de Deus. Já agora, nesse mês de setembro, estamos aí vivendo mais intensamente a Palavra de Deus, a busca, o estudo. E esse ano a Igreja nos proporciona estudarmos o livro de Josué. Então é uma oportunidade para a gente se aprofundar, conhecer verdadeiramente, fazer essa experiência com Deus que se dá pelas Sagradas Escrituras e na convivência com os nossos irmãos. Muito obrigado. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E durante todo o mês de setembro, a nossa igreja dedica para incentivar ainda mais a leitura e o aprofundamento da Palavra de Deus. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a importância desse mês para a nossa fé cristã. E no nosso quadro Bons Conselhos de hoje, nós estamos recebendo o Padre Fabrício Damasceno. Ele que é mestre em Sagrada Escritura e também atua como professor do nosso Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. Seja bem-vindo, Padre Fabrício. Obrigado, Tarcísio. Que Deus abençoe você e a todos os nossos telespectadores do programa Em Tuas Mãos, neste quadro tão bom que é o Bons Conselhos. Neste dia nós queremos conversar com o Senhor um pouco a respeito do mês da Bíblia, o mês de setembro que é tradicionalmente dedicado à Sagrada Escritura. Por que a Igreja escolheu este mês especificamente para vivenciar mais profundamente a questão da Bíblia? É interessante, Tarcísio, e todos os nossos telespectadores, sabermos que nós temos praticamente 3 meses temáticos durante o ano celebrados pela Igreja. É claro, excetuando o mês de maio, que é dedicado à Mãe de Jesus. Mas temos o mês de agosto, o mês dedicado às vocações, o mês de setembro dedicado à Sagrada Escritura e o mês de outubro dedicado à missão. Eles têm uma interpenetração, podemos assim dizer, com relação à sua feitura e também à sua dinâmica de divulgação. O mês de agosto, onde ouvimos o chamado da Palavra de Deus. Deus que nos chama, Deus que nos convoca para uma vocação, Deus que nos chama para seguirmos um caminho por Ele traçados. É interessante que Deus nos chama para quê? Para ouvirmos a sua palavra. Se em agosto somos chamados para a vocação, no caso, para seguirmos um caminho trilhado por Deus, Ele nos chama principalmente para ouvirmos a sua palavra, que o fazemos em setembro, no mês da Bíblia. E o mês da Bíblia, o mês da palavra, sempre nos direciona para uma missão. Então aí vivemos o mês de agosto. Somos chamados para ouvir a palavra de Deus e sermos enviados em missão por essa mesma palavra de Deus. Então há uma interpenetrabilidade entre os meses. E o mês de setembro, desde 1971 aqui no Brasil, é trabalhado como um mês em que se enfatize profundamente a palavra de Deus para ser escutada, para ser lida, para ser estudada e, é claro, para ser vivida. Nada disso anteriormente teria função ou podemos dizer importância maior se não fosse a vivência dessa palavra. Então, 71, a gente tem um grande desponte de a Conferência Nacional dos Bispos nos indicar de uma forma bem própria que a palavra de Deus deve ser vivida e lida. Mas desde 47, mais ou menos, 1947, que essa
dinâmica da palavra já vem sendo vivida em nível de Brasil. Então, é mais ou menos a palavra de Deus no mês de setembro nos orienta para vivermos de maneira intensa o chamado que ouvimos em agosto, com um direcionamento para a missão em outubro. É interessante porque a nossa igreja no Brasil, anualmente, ela se volta para uma temática específica. E neste ano de 2022, qual a temática nós temos como proposta para a reflexão? A temática que temos como proposta para reflexão neste ano de 2022, seguindo justamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o livro de Josué. O livro de Josué está sendo trabalhado dentro da dinâmica própria dos senhores bispos trabalharem a palavra de Deus. Por quê? Porque um ano vemos o Antigo Testamento, chamado também de Primeiro Testamento, e no outro ano vemos o Novo Testamento, chamado também de Segundo Testamento. Ora, isso faz com que nós não estejamos com um olhar tão somente voltados para a primeira parte das nossas Bíblias, mas também para a segunda parte dela. E o interessante é que o livro de Josué proposto para esse ano de 2022 coincide com algumas datas extremadamente importantes para nós. Primeiro, que é a independência do Brasil no seu aniversário de 200 anos. Então estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. E segundo, porque estamos também em 2022 no ano eleitoral. Então, as temáticas trabalhadas pelo livro de Josué vêm a enfatizar toda uma dimensão de terra, de uma terra enquanto nação, enquanto propriedade, enquanto ação que nela deva ser feita para a manutenção da vida daqueles que justamente estarão nela. E aí estaremos celebrando a dinâmica da terra, como proposta também pela independência do Brasil no seu bicentenário de aniversário. Como também a gente vai estar trabalhando no ano eleitoral a dimensão da liderança, né? Os nossos novos líderes, sejam em nível estadual, sejam em nível federal, a gente vai estar trabalhando a liderança. E a figura de Josué desponta como essa liderança, como este homem que faz com que a sua vida esteja pautada justamente na fidelidade ao Deus de seus pais. Então, ter essa dinâmica o favorecimento para este ano de 2022 relacionado ao mês da Bíblia. A nossa comunhão com a Bíblia, ela passa pela comunidade. Como vivenciar, neste mês de setembro, a prática comunitária nessa relação com a palavra de Deus? É interessante pensar que a Bíblia ela não foi primeiramente escrita, ela foi vivida. Então, como vivida, ela foi vivida não de uma forma intimista ou solitária ou mesmo solipsista, não. Ela foi vivida de uma forma realmente social, de uma forma realmente comunitária. E o interessante é a relação que a comunidade tinha com este Deus e a relação que Deus mantinha com a comunidade e que era percebida por esta mesma comunidade. Então se dar conta de que não é uma relação apenas unidirecional, nossa em relação à palavra de Deus, mas também da palavra de Deus em relação a nós. Deus é o primeiro interessado para que nós nos voltemos para essa palavra, porque Ele sabe que o melhor de nossas vidas vai estar sendo trabalhado pela sua vontade. O interessante, Tarcísio e todos os demais telespectadores, é a gente pensar que nós podemos fazer o melhor acontecer vivendo essa palavra de uma maneira integrada quando nos inserimos na comunidade nos seus trabalhos pastorais. Na medida em que a Bíblia é viva na nossa vida, nós nos engajamos mais, nós participamos mais. Tanto é que a grande dinâmica das pastorais e movimentos da igreja é fazer com que se haja um engajamento sincero, um engajamento real. Sem este engajamento, não se pode falar de vivência da palavra de Deus. A Bíblia vai ser vivida, infelizmente, no seu modo, podemos assim dizer, apenas superficial. E não se vai adentrar ao profundo a qual essa palavra nos proporciona viver. Então, a Bíblia, de modo funcional, ela nos convida a viver o social. E nos convidando a viver o social, nós somos chamados a fazer valer
essa integração na nossa paróquia, na nossa pastoral, no nosso dia a dia. Portanto, eu peço a você que nos escuta, a você que nos vê pela TV, que se engaje, que participe de sua paróquia, de sua área pastoral, de sua diaconia, que adentre algum grupo e que assim faça acontecer essa palavra de uma maneira eficaz e social no meio do povo. Bíblia é para ser vivida comunitariamente. Encerrando então esse momento do nosso quadro Bons Conselhos, eu gostaria que o senhor ajudasse o nosso telespectador a criar para si uma prática, além da prática comunitária, uma prática pessoal para a vivência desse mês de setembro. Quais atitudes, enquanto pessoa, enquanto cristão, cada um pode tomar para vivenciar bem este mês da Palavra de Deus? Primeiro, aqueles que sabem ou têm um conhecimento de leitura, possam ler esta Palavra de Deus, né? Possam ter uma leitura da palavra. É necessário que nós a conheçamos. E nós a conheceremos na medida em que lermos. Segundo, não ficar somente na leitura, mas fazer com que esta fé que foi buscada na palavra, ela ganhe vida para nós, ela ganhe vida para a sociedade. Então, buscar a possibilidade concreta disso tudo se tornar vida. Então, ler, estudar, meditar, rezar com a palavra e, obviamente, agir conforme esta palavra, né? E para isso a gente tem as leituras que a liturgia nos favorece da palavra de Deus. Nós poderemos ler a Bíblia de ponta a ponta, depois, num segundo momento, estarmos lendo as suas introduções, as suas, podemos assim dizer, seus comentários, e nos dá a oportunidade disso tudo, adentrar a vida da gente de uma maneira mais perene e real. Viva a palavra de Deus, leia, medite, reze e haja conforme esta palavra lhe indica. Muito obrigado, Padre Fabrício, por sua disponibilidade em estar conosco no programa Em Tuas Mãos. Nós que agradecemos, Tarcísio, e a todos os nossos telespectadores. Um bom dia. E você confere agora o depoimento de quem vivencia este mês de setembro praticando a leitura orante. Olá, meu nome é Juliette, faço parte da comunidade de São Padre Pio, pertencente à área pastoral São José aqui na Santa Maria. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da importância da leitura orante na minha vida. No início desse ano, eu fiz um propósito de fazer essa leitura diária. É difícil, né? Às vezes tem dias que eu não consigo fazer, mas no outro dia eu reinicio. E tem sido muito importante essa experiência para mim, porque é o momento em que eu silencio para escutar somente a voz do Senhor. Aquilo que Ele quer me dizer, aquilo que eu preciso ouvir em determinados dias, em determinadas situações. Então tem sido muito importante e enriquecedor a leitura orante na minha vida. Para esse mês de setembro, que a igreja comemora a Bíblia, eu me propus a continuar fazendo a leitura orante, mas eu vou fazer também a leitura de um determinado livro. E esse livro vai ser de Josué. Até porque a Arquidiocese de Teresina está convidando todos os fiéis a se dedicar à leitura desse livro. Então, para comungar com a Arquidiocese, eu vou também me propor a fazer a leitura de Josué, para também, através desse livro, escutar o que Deus tem para falar para mim, né? Acredito que vai ser uma experiência enriquecedora, vai aumentar cada vez mais a minha fé. Então, recomendo fazer a leitura orante para escutar de fato aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Você confere agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja.
Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No sábado, dia 27 de agosto, a Arquidiocese de Teresina, em parceria com a Associação dos Médicos Católicos, realizou uma reunião para debater acerca do autismo, doença que acomete crianças e jovens mundialmente. Vamos acompanhar agora nesta matéria. O grupo de trabalho intitulado Como Família, Fé e Autismo tem como principal objetivo entender os apelos de Deus para o trabalho da evangelização das famílias que convivem diariamente com essa condição. Uma das médicas que participa da associação e do movimento fala com mais detalhes sobre essa iniciativa. A iniciativa foi muito aceita, muito bem-vinda, né, tanto para nós médicos quanto para as famílias que vão se beneficiar. E o objetivo principal é a acolhida e proporcionar a essas crianças com autismo essa visão, essa participação, esse engrandecimento, esse desenvolvimento na questão da espiritualidade, saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é Deus para a vida deles, o que é Deus para a nossa vida. A médica conta ainda quais serão as ações realizadas dentro do grupo que irão ajudar na inclusão dessas famílias na igreja. Essa é a primeira ação, né? A primeira ação onde a gente expôs conceitos, o que é o autismo. Demos ao grupo presente uma visão geral sobre o autismo. E agora, em seguida, a gente vai ter grupos de escuta com as famílias. Depois a gente vai fazer uma síntese e apresentação do que a gente ouviu, das dificuldades, dos anseios, das expectativas, da necessidade, do que as famílias expuseram. E a partir daí, a igreja, o padre, a ação diocesana, né, da diocese, melhor dizendo, vai trabalhar trilhando os caminhos a partir das necessidades. O idealizador desse grupo, Família, Fé e Autismo, é o padre Igor Torres, que viu a necessidade de trabalhar a inclusão das pessoas autistas dentro da Igreja Católica. Ele revela em qual momento viu que precisava tomar essa iniciativa. Assim que eu retornei à Arquidiocese de Teresina, no ano passado, vindo de Roma, eu passei a escutar no atendimento espiritual de algumas pessoas e das famílias uma preocupação muito grande em torno do autismo. E nós percebemos que era um fenômeno muito presente em Teresina. Depois, lendo, aprofundando, entendi que era um fenômeno não só em Teresina, mas no Brasil e no mundo. E fazendo parte da Associação dos Médicos Católicos, nós pensamos, não existiria um âmbito melhor para trabalhar esse tema e a preocupação da igreja em torno disso, senão o campo da Associação dos Médicos. Nós criamos então um grupo de trabalho, que trabalha, nós intitulamos Família, Fé e Autismo, a partir do qual nós queremos escutar e entender quais são os apelos de Deus para o trabalho na evangelização de famílias que convivem com o autismo. Durante esse primeiro encontro, estavam presentes médicos da comissão e algumas famílias que irão participar ativamente do grupo. Rosângela, que acompanhou o momento ao lado do marido, fala sobre a importância da criação desse movimento. Bem, nós recebemos o convite, né, através da Tátila, que é nossa amiga já de longa data da Renovação Carismática Católica, e o padre Igor também, que é alguém próximo da gente, né? E assim, é uma iniciativa pertinente e está vindo em boa hora, né, para as famílias católicas, porque nós precisamos acordar realmente para essa demanda, que é algo novo, né, e que as igrejas também precisam acolher esse público, né? Porque nós, famílias que temos crianças especiais, nós também desejamos que os nossos filhos tenham essa parte espiritual trabalhada, esse acolhimento pela igreja, não é? Então é um momento assim de conversa, de conhecimento mútuo das famílias com a igreja e vice-versa, para que a gente possa alinhar tudo isso, né, e conseguir essa inserção dessas famílias no ambiente da espiritualidade, né, nas igrejas. O esposo de Rosângela, que também participou da reunião, relata sobre como vê essa iniciativa de inclusão dentro da igreja. Eu vejo com bons olhos, né, que é o início, como foi dito, nós estamos iniciando esse primeiro momento, mas
é só vantagens, né? Porque ao conhecer a realidade das famílias, a igreja não fecha os olhos, né? E acolhe, né? Na medida do possível, ela vai interagindo com os pais vão dizendo as suas demandas e os filhos vão, ao entrar na igreja, já vão se sentir mais acolhidos. Então, o resultado dessas reuniões, né? E o próprio tema, né? Que a associação traz é muito importante, é sensível, porque mexe com a sensibilidade das famílias e é uma maneira de incluir, né? Porque a igreja ela tem que ser assim, ela deve incluir, porque Jesus não excluiu ninguém. Então é importante essa participação. Após a escuta que será realizada dentro das famílias, a igreja irá estudar a melhor forma para incluir essas pessoas, de acordo com a necessidade de cada uma delas. Os bispos que integram o Regional Nordeste 4 da CNBB participaram no Santuário Nacional de Aparecida da etapa presencial da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Assembleia foi realizada do dia 28 de agosto até o dia 2 de setembro. E além do aprofundamento do tema central, que é a Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, foram feitas propostas e indicações para a elaboração das próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, rumo à consolidação da próxima Assembleia Geral da CNBB em 2023. Durante a última semana, entre os dias 29 de agosto a 2 de setembro, foi realizada na Arquidiocese de Teresina, em consonância com a Igreja do Brasil, a 9ª Semana Bíblica Arquidiocesana. Vamos conferir. O evento, que esse ano traz como tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, foi realizado de segunda a sexta-feira no auditório do Centro Pastoral Paulo VI, nos turnos da manhã, tarde e noite. O livro escolhido para ser refletido nessa 9ª Semana Bíblica foi o livro de Josué. A coordenadora do evento esclarece sobre o motivo dessa escolha. O livro de Josué ele vai trabalhar a questão da vida, né? Que nós só teremos vida se estivermos caminhando com Deus, né? E se sermos fiéis a Deus, né? Porque é um livro que trabalha a fidelidade, né? A fidelidade a Deus, que convida a todos os israelitas, a todos os hebreus, a serem fiel a esse Deus, o Deus da aliança, o Deus de amor, o Deus da vida e não o Deus da morte, onde Josué trabalha também a questão da idolatria, porque a idolatria no livro de Josué é narrada e ele vai revelar que é um dos maiores pecados do povo de Deus, o povo de Israel. E quando você se distancia da aliança, quando você deixa de ser fiel, você pratica a idolatria, você busca outros objetivos, outros deuses. Dentro do livro de Josué, se destacaram diversas temáticas ao longo dos dias do evento. Uma das palestrantes da Semana Bíblica fala com detalhes sobre esses subtemas. Nós estamos fazendo 200 anos da nossa independência do Brasil, em setembro agora, dia 7, né? E nós trabalhamos esse mês da Bíblia em setembro, por causa da festa de São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia. E o livro de Josué fala muito sobre terra que é conquistada, que é repartida de forma igualitária, também sobre liderança. O Josué vai aparecer como um paradigma de líder político e também líder religioso. E nós estamos em anos de eleições, então tudo isso ajuda a entender melhor essa temática. Um dos participantes, que já vivencia o evento há 5 anos, conta sobre sua experiência com a Semana Bíblica deste ano. Cada vez que a gente participa de estudo bíblico, a gente tem novas surpresas, novas compreensões, novos entendimentos que nos direciona para o engrandecimento da nossa espiritualidade. Quem também fala sobre os conhecimentos adquiridos durante essa 9ª Semana Bíblica é a participante Zeneide, que todas as noites se fez presente no evento. Eu estou achando ótimo, né? Porque é onde ele fala muito da fidelidade, né? E que se você, mesmo em situação difícil, mas se você não se deixar desviar seu caminho, você tem um encontro com Deus. A coordenadora da 9ª Semana Bíblica faz ainda uma avaliação da realização do evento deste ano.
Tá muito bom, eu gostei, eu estou gostando da participação da nossa igreja, como do povo de Deus aqui de Teresina, que representa a igreja, né, local e também as zonas rurais. Tem muita gente na zona rural, né? Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer às pastorais, agradecer aos grupos, agradecer, né, às paróquias que, né, estão empenhadas nesse estudo, nessa reflexão e também na oração através do livro de Josué. Ainda por conta da pandemia, alguns fiéis não participaram de forma presencial, fazendo assim com que a organização abrisse no turno da noite a turma híbrida, que foi transmitida através do canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina. Nos dias 17 e 18 de setembro, será realizado pela Renovação Carismática Católica o 17º Congresso Arquidiocesano da RCC no Centro de Convenções de Teresina. O evento traz como tema este ano aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. E tem como objetivo principal juntar as pessoas para celebrar um momento de fé e espiritualidade. Para quem deseja participar do evento, basta acessar o Instagram da RCC, que é @RCCTeresina. Lá você terá acesso a um link na bio para que seja preenchida a ficha de inscrição. Essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Próximo domingo traremos mais informações. E para mais informações, você pode acessar o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E neste mês de setembro, dedicado à Bíblia, nós trazemos na nossa Dica da Fé o livro de Josué, da Edições CNBB. O mês da Bíblia, itinerário promovido nas paróquias e comunidades de todo o Brasil, é um convite especial para todas as pessoas que gostam de estudar a Palavra de Deus, proclamada na Sagrada Escritura e experimentada na vida. Em 2022, o livro bíblico escolhido para o aprofundamento é de Josué, com a inspiração "O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás". A proposta deste texto base é nos aproximar da jornada de Josué pela posse da terra prometida. Ter uma terra, um lar, significa encontrar segurança, dignidade e alegria. E essa foi a nossa Dica da Fé deste domingo para você. Aproveite e já garanta o seu livro. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Lucas, que utiliza a sua voz para o serviço no Reino de Deus. O dom, às vezes, vai se manifestando ao longo de nossa vida. Muitas vezes, alguém próximo vê em nós a capacidade de desenvolver certas habilidades. No caso do artista Lucas Eduardo, sua avó foi a maior incentivadora para que ele, ainda criança, participasse do coral de sua paróquia, fazendo assim com que ele desenvolvesse o dom do canto. Então, Lucas, eu gostaria que você começasse explicando para a gente como foi que surgiu esse seu interesse pela arte da música. Bom, lá em 2006, aqui na minha paróquia, tinha um coral de crianças, acho que era por volta de 7, 8 anos de idade, e eu nunca, na verdade, tive um interesse, né? Tinha esse coral, os meus primos se interessaram, e minha avó, que foi a minha incentivadora, ela sempre tinha essa coisa de que os netos participassem de algum grupo da igreja, fossem engajados. E aí ela me trouxe e eu ainda tive aquela resistência, só que a partir do momento que eu fui participando, eu fui me encontrando, eu fui gostando e aí eu descobri que eu realmente tinha esse dom de cantar. E aí eu tô aí até hoje. Relembra um pouco pra gente como era esse incentivo dado por ela, né, por sua avó. Você fala
que ela incentivava você, seus primos? Como era mais ou menos? Conta pra gente. Bom, esse incentivo era no sentido de que ela queria que a gente realmente fizesse parte do grupo da igreja. Ela falava, olha, eu quero que vocês sejam jovens envolvidos, que vocês sejam realmente aqueles jovens que não, diferentes do que são hoje, né, e tudo mais. E ela até brigava às vezes, nossa, vocês não botaram, porque o nosso coral era da parte litúrgica toda, né, de liturgia, de salmo, de preces. E aí ela brigava às vezes com a gente nesse sentido. Nossa, vocês não botaram o nome de vocês. E chegava em casa, era briga assim, né? Mas a gente não tem que dar oportunidade para outras pessoas também. E ela incentivava, né? Muitas vezes a gente não queria, mas ela incentivava, ela dava apoio, ela vinha. E ela pagava as coisas pra gente no tempo do coral, que tinha passeio, tinha essas coisas. Ela fazia de tudo mesmo pela gente. As batinhas que a gente usava no tempo era de acordo com o tempo litúrgico, né? O verde, o vermelho, o roxo também, então ela sempre dava esse incentivo e ela sempre chorava na missa, né? Ela via a gente cantando, ela chorava e era difícil segurar a emoção, às vezes a gente cantando um salmo aqui, ela chorando de longe, eu buscava nem olhar para ela sentava assim no banco direto do ambão e a gente buscava não olhar para poder não se emocionar, porque é muito, até difícil um pouco falar dela, mas é isso. Que adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus. E como essa arte, né, da música, do canto, te ajudou a ficar mais próximo, mais íntimo de Deus? Bom, essa arte de cantar, né, de entender um pouco mais sobre a música, ela me ajudou no sentido de entender quem eu sou na igreja, né, o meu papel. Quando eu entrei na adolescência, eu me perguntava muito, poxa, onde é que eu vou servir, né? Porque eu também já fui acólito, mas eu me perguntava, onde é que eu vou servir de fato, né? Porque a gente sempre tem aquele grupo que a gente tem um dom ali, um predominante, né? E aí foi através da música, das experiências que eu fui vivendo, de crisma, de cantar em retiros, de cantar na missa. Eu fui tendo essas experiências e eu fui sentindo que a música era o que me atraía para a igreja, era o que me atraía para a vida de oração, para a busca da santidade. E eu li até um livro recentemente que é o Músicos em Ordem de Batalha, onde ele fala da experiência do músico, né, daquilo que o músico deve viver, a espiritualidade dentro da música. Então isso tudo foi me ajudando e a música foi essencial para a minha caminhada. Tipo, a minha caminhada na igreja ela não é sem a música, ela partiu da música e até hoje é com a música. E durante esses anos, né, você começou com 6 anos de idade na igreja. Qual o testemunho que mais te tocou, que mais te marcou, né, durante esses anos de serviço, né, no ministério? Assim, alguns amigos próximos geralmente me falam, né, é sobre a minha voz, né, sobre a minha forma de cantar e tudo mais, porque eu gosto muito de trazer a minha espiritualidade como pessoa para aquilo que eu exerço na comunidade, né? E muitas vezes é do tipo, nossa, senti muito uma docilidade na tua voz, eu senti uma harmonia, eu senti algo vindo de Deus mesmo, né? Então isso para mim é algo que me toca, porque eu consigo entender que acho que a minha mensagem, a minha missão está sendo alcançada, né, no coração de alguém, seja pelo menos de uma pessoa. E também quando não chega, eu acredito que também da mesma forma Deus age, né? Deus age de formas diferentes no coração das pessoas. Em relação ao meu testemunho quanto à música, eu trago nesse tempo de pandemia, né, que a gente passou. Foi um tempo muito difícil para todo mundo, né? E, inclusive, a música foi o que me ajudou, que me salvou. Eu digo porque eu estava não só eu, né, mas acredito que muita gente, estava todo mundo nesse tempo muito reflexivo da sua fé. E muitas vezes eu já pensei em desistir, né, da caminhada, por muitas situações e pensamentos que vai passando na cabeça da gente, né? E eu fui tendo experiências com a música através da Santa Missa e também onde eu cantei no acampamento do meu grupo de jovens, né? Faço parte do grupo de jovens, sou coordenador do Atos 2, onde teve o acampamento 2020 antes da pandemia, né? E onde foi a experiência de ver jovens tendo a experiência com Deus e de relatando que as músicas foram tocantes, foram incríveis,
Então, acredito que o mínimo que a gente faça através da música, acredito que alcança muito no coração da pessoa. Então, para mim, foi um testemunho muito forte quando alguém tem experiência com uma música, ou que eu cantei, ou que eu ajudei a ministrar, enfim. É uma experiência muito forte para mim. E quais são os outros grupos que você atua dentro da igreja que tenham relação com esse seu dom, né, que foi dado por Deus? Eu coordeno o grupo de Jovem Atos 2, sou coordenador geral junto com a prima minha, mas também eu sou coordenador dentro do grupo do Ministério de Música, né? É a minha relação mais, após a vida paroquial, mais íntima com o grupo, né, em relação à música. Como hoje eu trabalho à noite, né, o horário não permite muito tempo, eu sou convidado muito para cantar nos retiros da comunidade, de jovens, me convidam para cantar em outras paróquias, nas missas, mas eu atuo mais ativamente no meu grupo de jovens. Então, Lucas, a gente está falando muito sobre essa sua atuação dentro da igreja, canta desde os 6 anos de idade, né, nos grupos, nos corais. Eu gostaria então de escutar agora você cantando pra gente. Bora lá? Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, queridos amigos, amigas que nos acompanham no programa Em Tuas Mãos. É um prazer estar entrando na casa de vocês nessa manhã de domingo. E queria conversar sobre um tema que nos é muito caro, sobretudo nesse mês de setembro. Queria conversar com vocês sobre a Sagrada Escritura. Mês de setembro, como nós sabemos, a igreja dedica a Bíblia ao maior aprofundamento da palavra de Deus. Mas antes da gente falar da Bíblia em si, eu queria que a gente começasse entendendo uma coisa que é muito importante para nós. A nossa igreja, a Igreja Católica, ela se funda a partir de uma tríade: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Nenhum dos três é mais importante que o outro, mas eles se complementam. A Sagrada Tradição são todos os ensinamentos que nós recebemos dos apóstolos. É tudo aquilo, toda a herança que os apóstolos receberam do próprio Cristo, da fonte, e foram transmitindo de geração em geração até chegar até nós. Por exemplo, foi a partir da tradição da igreja que a Sagrada Escritura pôde ser organizada, claro, com o desígnio divino do Espírito Santo, mas foi a partir da tradição que a Bíblia é como nós a temos hoje, sobretudo o Novo Testamento. Foi a partir da tradição que ele foi organizado. Sem a tradição da igreja, a Bíblia não existiria como nós a possuímos hoje. A Sagrada Escritura, como nós sabemos, são todos esses livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, uma herança que nós herdamos do judaísmo, e o Novo Testamento, a partir da vida de Jesus e depois também essa continuidade com os apóstolos. E o que é o magistério? O magistério são todos os ensinamentos do Papa e dos bispos reunidos, sobretudo quando eles fazem uma interpretação movida pelo Espírito Santo da Escritura e do magistério. Então, como a gente pode ver, essa tríade se completa, é como um banco de 3 pernas. Se um é retirado, os outros caem. Um dá sustentação ao outro. Então, a partir daí, nós podemos perceber que não é só a Sagrada Escritura
que dá vida à igreja. Ela é a nossa base, ela é fundamental, mas também o magistério e a tradição entram aí e se complementam. Mas falando especificamente da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, tem algumas coisas que são interessantes a gente perceber, sobretudo agora nesse mês de setembro. A primeira coisa é que a Bíblia, quando a gente vai ler, quando nós temos a Palavra de Deus e vamos ler algum livro, nós não podemos ler esse livro de maneira displicente. Nós não podemos abrir a Bíblia onde nós queremos e dizer, pronto, aqui é o que Deus quer me dizer hoje, sem eu fazer uma interpretação daquele texto que está ali, sem eu buscar a interpretação do magistério da igreja para aquele texto que eu estou recebendo. Porque a Bíblia foi escrita por seres humanos, inspirados por Deus, mas escritos pelos seres humanos. Foram homens que escreveram a Bíblia num contexto específico, numa época específica, quando o mundo era completamente diferente do que ele é hoje. Então não tem como nós pegarmos um texto lá do livro do Êxodo, um texto dos profetas, e lermos com a visão que nós temos hoje. Porque nós vamos encontrar alguns que nós poderíamos chamar de erros, como a gente pode dizer, a Bíblia é machista, ou a Bíblia errou nisso ou naquilo. Não é que a Bíblia errou, ela foi escrita naquele contexto. Quando nós vamos ler hoje, nós temos que ler no sentido de hoje. Nós temos que interpretar como nós a vemos hoje, trazendo para a nossa realidade. Eu achei muito interessante uma fala da irmã Aila, uma irmã da comunidade Nova Jerusalém, que ela falava para os padres e dizia o seguinte, por exemplo, quando nós vamos ler a Terra Prometida, né? Quando nós vamos ler a passagem da Bíblia que fala sobre a Terra Prometida, nós não podemos pensar, mas eu não tenho mais uma terra para ir hoje. Eu não sou um desabrigado. Então, como ler essa parte da terra prometida na Bíblia? Aí a irmã Aila dizia, qual é a minha terra prometida? Qual é a terra prometida que eu preciso? Às vezes a minha terra prometida é um emprego que eu estou precisando. Às vezes a minha terra prometida é um curso na faculdade. Às vezes é uma casa própria. Qual é a minha terra prometida? E como é que eu estou tendo a presença de Deus na minha vida para alcançar aquela terra prometida? Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que entender esse contexto, o contexto no qual ela foi escrita. Aí sim, nós vamos pegar a mensagem, a essência do texto e trazer para a nossa vida. Também tem uma postura muito interessante quando a gente vai ler a Bíblia, quando nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Essa semana, se não me engano, na quinta-feira dessa semana, da 22ª do Tempo Comum, a liturgia trouxe aquela passagem que Jesus falava aos seus discípulos a partir do barco de Pedro. Ali naquela situação a gente pode ver muito bem explicando qual é a nossa postura diante da Bíblia. Jesus estava no centro falando, o povo estava ao seu redor. Como deve ser a palavra de Deus para nós, deve ser a centralidade, nós temos que ter ela como base, como centro da nossa vida. E depois que a gente escuta a palavra de Deus, que eu faço uma leitura, que eu tenho acesso à palavra de Deus, eu não posso ficar inerte. Porque se eu leio a Bíblia e eu fico parado, essa minha leitura fica estéril. E nós não podemos ter uma leitura estéril da Bíblia. Ela tem que produzir frutos na nossa vida. É por isso que depois que Jesus falou, ele se dirigiu a Pedro e disse assim, Pedro, agora avança para águas mais profundas, Pedro. Lança as redes para a pesca. E aí sim, Pedro lançou as redes, obedecendo a palavra que ele tinha escutado, e ele teve uma pescaria frutuosa. A palavra de Deus, ela nos impulsiona a ir além, a avançar, a superar os nossos limites, a superar o nosso egoísmo, a colocar nossa vida a serviço. É isso que a palavra de Deus quer de nós. Então, que nesse mês da Bíblia, nós façamos uma leitura consciente desta palavra, nós façamos uma leitura consciente da Bíblia, que ela seja trazida para o centro da nossa vida e que nós sejamos impulsionados por esta palavra a agir no mundo, a agir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí sim, a palavra de Deus ela vai fazer sentido para nós e vai produzir frutos na nossa vida.
E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos aproveitar este mês de setembro para intensificar a leitura da Palavra de Deus. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos.